Hoje eu quero falar contigo aqui sobre narcisismo. Sim, todo mundo é narcisista? Eis a pergunta. Teve um vídeo anterior que eu fiz sobre, que eu falei de um modo polêmico, talvez não tenha assistido, então eu vou ressaltar aqui para ti, eu vou esmiuçar um pouquinho melhor nesse vídeo, que todo narcisista se relaciona com narcisista. Quando a gente fala de transtorno de personalidade narcisista, ai Diego, minha sogra é assim. Eu já sei, a minha sogra, ela é exatamente como porque eu vi no TikTok, eu vi num shorts aqui no YouTube, que é... Peraí, calma. Beleza. O narcisismo, o transtorno de personalidade narcisista vai ser marcado por falta de empatia, aquela magnanimidade, né? Um sentido assim, super inflado, o seu ego, né? Um ego inchado, a gente pode dizer assim, necessidade de aplauso, etc., manipulação, vai estar muito presente. Mas se eu falasse aqui só sobre o transtorno de personalidade narcisista, só serviria para duas coisas. Para narcisistas, que não estariam vendo esse vídeo porque eles não querem resolver a vida. Dois, para pessoas que querem rotular alguém como narcisista. Só que nesse vídeo eu vou me arriscar um pouco mais. Eu vou te intitular como um narcisista, a mim também, a esse narciso que tem dentro de todos nós, e provavelmente tu vai fechar o vídeo logo logo, o que só vai confirmar que tu é narcisista. Então fica aí, cara, pelo menos pra gente ficar e dizer, olha, puta, assisti o vídeo até o final, tá falando de mim aqui, tá doendo, mas é por quê? Porque eu quero te ajudar aqui a resolver alguns problemas que com certeza te dificultam na tua relação interpessoal, contigo mesmo, enfim, tá? Como é que eu quero começar isso aqui hoje contigo? Eu quero começar te contando a história do Narciso. A história do Narciso a gente não começa com ele, né? A gente começa com a história da ninfa Eco. Eco, assim, Eco, a Eco mesmo, né? Por quê? Porque ela é, digamos, um elemento muito importante aqui. São três elementos que configuram uma pessoa narcisista. Sempre três, né? Vou tentar sempre trazer três para ficar mais pedagógico. O que acontece? Peguei aqui direto na íntegra no meu livretinho. O que acontece? A Eco era uma ninfa, né? Era uma baita, uma tremenda, uma gostosa, assim, uma deusa maravilhosa, etc. Que era amante dos bosques, dos montes. E aí ela era a favorita de Diana, a deusa da caça, podemos dizer assim. Só que tinha um problema, ela falava demais. Ela era muito falastrona. Eco, né? Fala demais e tal. Qualquer conversa, assim, ela sempre queria ter a última palavra. Eco, né? Enfim, meu Deus, né? O mito aqui. Só que um dia uma outra deusa, a deusa Juno, ela saiu à procura do marido dela. E o que aconteceu? E o marido dela estava na sacanagemzinha, estava lá na casa de swing com as crianças. Não fechem esse vídeo, se tem menos de 18 anos, fechem esse vídeo, pelo amor de Deus, que eu já me passei aqui. E aí ela desconfiava que tivesse lá nessa casa de swing com as ninfas. E chegando lá, a Eco percebe que a Juno está chegando e ela vai lá dar uma enrolada, né? Boa de trelelê, ela vai dar uma enrolada na Juno. Claro, vai lá. E a Juno lá pela Santos, ela percebe que está sendo enrolada e o marido, ó, deita o cabelo. Ela fala, só conservarás, né? Ela amaldiçoa, ela condena a Eco e diz, só conservarás o uso dessa língua com que me iludiste para uma coisa de que gostas tanto, responder. Continuarás a dizer a última palavra, mas não poderás falar em primeiro lugar. Daí vem, né? Por isso o eco, né? Um jeito bonito de dizer, imagina, tu tá lá, num lago cercado por montanhas e tu grita, né? Eco, 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 né? Como se fosse a ninfa falando aqui. Beleza, vamos introduzir agora o Narciso, né? Narciso, ele gostava muito de caçar, já era um jovem muito bonito, né? Um jovem muito belo, amaldiçoado já, né? Um daqueles videntes já tinha falado que um dia ele iria se dar mal, que ele jamais deveria se aproximar de rios, sobretudo, ele tinha que ficar longe, mas não é o que vai acontecer, né? E aí ele era um cara que ficava, né? Ele ficava ali, porra, só Sigma Boy, né? Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy. Ficava só que, caraca, não quero ninguém, sou um lobo solitário. Ficava lá desbancando as meninas, dava só red pill. O Narciso, ele era um red pill. Ele era um migtal aqui, tá? E aí o que acontece? Ele vai lá e ele interage com a Eco, né? Ele, pô, tem alguém aqui, né? Aí o Eco olhou para os lados, não via ninguém. Vem, aí, vem. Por que foges de mim? Vamos nos juntar aí. Não, puta, beleza, não rolou. E a ninfa aparece
E o Narciso, sai daqui, velho, prefiro assim, não te quero. Tá louco, sai fora, né? Vai lá, chamou a mina e depois mandou embora. E aí a Eco fica assim, porra, bolada, né? E aí ela ficou tão sofrida que ela acabou definhando e, como era uma deusa, né, ficou a sua voz, né? Ela morreu de amores aqui, para encurtar a história, né? Morreu de amores e ela começou a habitar as cavernas, etc., os rochedos, por isso que vai dizer que vai ter eco nesses lugares, né? É onde mora essa ninfa e restou somente a sua voz. Beleza. Aí ela ficou por lá. Aí Narciso seguiu a vida e ele era muito cruel, Sigma Boy, né? Sigma Boy, ele foi lá, ele era muito cruel com as gurias, até que um dia ele desprezou uma donzela que era muito amiga dos deuses. E aí ela roga a uma deusa, né, uma deusa da vingança, para dizer assim, ó, esse cara aí ele não sabe o que é amor, para ele deixar de ser um arrombado, ele vai ter que provar do próprio veneno dele. Chega um belo dia que ele tá lá, de novo, né, caçando e etc, até que ele chega numas fontes de águas claras, né, cor de prata. E aí ele chega lá, pertinho, tem um monte de rochedo, etc. E ele vê aquele rio. E no que ele vê aquele rio, deixa eu tirar aqui, daqui eu já sei contar a história. Chega naquele rio e olha o seu rosto, né? Refletido. Ele jamais tinha visto, né? Não tinha espelho na época, né? Mas ele vê ele refletido, ele se admira com a beleza. Ele nunca tinha visto o seu próprio rosto, né? Você pensa assim, não tinha espelho, não tinha nada, você vê onde? Sempre um cara que ficou longe dos rios, ele nunca viu o seu rosto. Quando ele vê, ele se apaixona por aquilo. Seu próprio reflexo. Presta atenção. E aí ele começa a sorrir para a imagem sorri de volta. Só que lembra, é um lugar onde tem rochedos. A ninfa estava lá. E a ninfa estava, né, pistola com ele. E nisso ele começa a sorrir, e ele começa a ficar pistola, né? E ele estava com muita fome naquele dia, né? Depois de muita caça, fome e sede, ele foi lá perto do rio, por isso que ele se aproximou do rio, né, para beber da água. E se encanta com aquilo ali, e lá pelas tantas ele vê, aí ele toca na água, aí some. Diz, por que tu some? Toda vez que eu tento me aproximar de ti, não sei o que, vem cá. Sorri de volta, e ele sempre ouvia, né, de volta o chamado. Ele falava coisas bonitas para aquela imagem e a Eco respondia, então parecia realmente uma pessoa. Beleza. Moral da história, o Narciso ele morre de fome, né? Tá ali paupérrimo de fome e tal. Caramba. Ele estava com fome, ficou lá, ali encantado com aquilo, cristalizado naquela imagem, procurando a si mesmo. Nunca conseguiu, morreu de fome. O que essa história ela nos ajuda a falar sobre narcisismo, né? Porque a gente fala muito do transtorno, etc. E a gente não se atém à história, ao meu modo aqui, que provavelmente vai ter, do modo que eu contei, acho que vai ser mais fácil de tu lembrar. Tem 3 elementos que compõem a vida do narcisista. Precisa do narciso, precisa de um espelho e precisa do eco. Presta atenção nesses 3 elementos. Narciso, espelho e eco. E presta atenção quantas vezes tu te detém diante dessas 3 coisas. E no final das contas tu acaba morrendo de fome ali. Tu acaba cristalizado, acaba paralisado. Narciso. O que é o narciso, senão o nosso eu ideal? Né? Esse meu ego ideal. Eu já falei disso no vídeo sobre procrastinação, que eu falo de muitas vezes a gente monta uma rotina para o nosso eu ideal. Então o nosso eu ideal está sempre presente. E é um grande problema quando a gente passa a viver a partir dele, não a partir do meu eu real, que é cheio de defeitos, que tem problemas, etc. Né? Que eu preciso, de algum modo, confessar esses meus dramas diariamente para mim mesmo. Claro, é difícil assumir essas coisas, exige uma virtude muito desprezada, né? A humildade. Então o Narciso é esse eu ideal. Só que percebe, é um ciclo, né? Para o Narciso ele se manter, vai ser um ciclo que vai tender à tragédia, sempre. Ele vai exigir um espelho. Então, o Narciso ele vai sempre procurar um espelho. O narcisista como um todo, e aqui eu quero que tu vá pensando contigo, vamos tentando construir aqui contigo, eu vou tentar depois dar casos mais concretos. Ele vai procurar um lugar onde ele pareça. Ele vai procurar lugares onde ele consiga confirmar esse eu ideal. Percebe? Por exemplo, vamos supor que eu acho que eu sou uma pessoa muito boa, que eu trabalho muito bem, que eu sou excepcional, que eu sou o melhor funcionário de todos. Eu vou começar a procurar um espelho que confirme isso. Eu vou procurar confirmação. Eu não estou falando de gente falando. Isso vai ser no eco. Mas eu vou procurar elementos que confirmem isso. Isso aqui vai desde likes,
no Instagram. Isso aqui vai desde eu fazer um vídeo lacrando para as pessoas verem como eu sou uma pessoa que fala isso, que fala aquilo, que se importa com os outros, até, por exemplo, no caso de eu trabalho muito bem, eu quero muito um cargo específico. Por quê? Porque esse cargo ele confirma essa cristalização do meu eu. Qual o problema disso, né? Esse eu ideal, ele gera uma cristalização, como na água, né? No rio. Narciso ele olhava para aquela imagem dele é uma imagem fixa. Quando nós, na verdade, nós somos esse fatiendo, né? Esse gerúndio, nós estamos sempre nos fazendo. Ora, qualquer pessoa que tenha seus 30 anos de idade, eu acredito, já tem que saber que ao longo da vida nós temos uma autoimagem que a gente constrói e reconstrói diariamente. Quando eu achava que eu não era capaz de uma coisa, eu vou lá adiante, sigo. Tem a frase do Nietzsche que eu falo no outro vídeo aqui, né? A minha memória diz que eu fiz, o meu orgulho diz que eu não poderia ter feito. Para tentar manter, né, o orgulho, esse espírito narcisista, a gente pode chamar o narciso aqui como essa soberba dentro da gente, que nos atrapalha. Por quê? Porque nos cristaliza. Ah, eu sou assim, eu sou assado, eu sou desse jeito. Tudo isso por quê? Porque o narciso, na verdade, ele quer saber o seu valor. Ele acha que ele não tem valor. Como ele acha que ele não tem um valor intrínseco, um valor nele, né, na dignidade dele mesmo, ele começa a se apegar nessas coisas. E ele precisa ver o seu valor no espelho, como o próprio Narciso, né? Ele não tem essa noção da beleza dele. Ele só tem essa noção da beleza, do quão belo ele é, quando ele se olha no espelho. E aí ele não se apega nele, ele não percebe que a beleza está nele, mas está no espelho. Ou seja, nas coisas que confirmam o quão bom eu sou. Nas coisas que dizem... Só que olha que risco, eu fico escravo de um espelho. Eu fico escravo de uma vida, portanto, que confirme para mim esse meu ideal. Lembrando, esse eu ideal ele pode ser um eu trágico ou um eu, que depois é quando eu falo, né, o narcisista tirano e o narcisista meigo. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso. Só que mais, né? Eu vou atrás do espelho e aí não pode encerrar aqui. Porque o espelho, eles são coisas, né? É silencioso, é mudo. A imagem não fala, mas tem o eco. Eu vou atrás de pessoas que confirmem aquilo que eu já acredito. Tem uma frase no marketing que diz, né, as pessoas farão... eu vou até pegar aqui, né? As pessoas... Cadê aqui? As pessoas farão qualquer coisa por quem... Marketing aqui, como é que é? Aqui, ó. As pessoas farão qualquer coisa por aqueles que encorajam seus sonhos, justificam seus fracassos, acalmam seus medos, confirmam suas suspeitas e os ajudem a atirar pedras em seus inimigos, do Blair Warren. É muito utilizado no marketing, né? Então eu vou sempre procurar esse eco. Às vezes é isso, né? Os próprios vídeos que eu vou assistindo, e talvez tu já esteja vendo esse vídeo aqui com vontade de fechar, por quê? Porque talvez eu esteja te incomodando, né? Colocando alguma coisa... te falando alguma coisa que tu não gosta de ver. Não está sendo um eco do que tu está acostumado a ouvir, que confirma aquilo que tu já sabe, etc. O narcisista é isso, né? Ele procura viver sempre dentro de uma bolha. Ele não quer procurar discordâncias, mas só confirmações. Percebe? O espelho, ele me dá o meu status, minhas métricas, a minha aparência, é aquilo que parece. E o eco é aquilo que eu ouço. É ou não é assim? Quantas coisas, às vezes, tu está orientado na vida de modo a viver através desse eu ideal, esse eu cristalizado, que vale só por aquilo que faz, por aquilo que parece, por aquilo que ouve, por reputação. Procura um espelho, métricas que validem isso, métricas de vaidade, a gente pode até dizer de algum modo aqui. E depois procura eco, coisas que vão confirmar aquilo que eu já acredito, confirmar o quão bom eu sou ou quão merda, porque aí é o outro aspecto, né? Tem o narcisista tirano e o narcisista meigo. É mais fácil ilustrar através do tirano, mas eu já vou para isso. Já indo, então, né? Já vamos lá. A gente vê, tem um narcisista tirano, é aquele que realmente, né? Ele vai pela dominação. É aquele, olha, veja o quanto que eu domino. Eu valho o quanto eu domino. Eu valho o quanto as pessoas me olham, a plateia, os aplausos. Mas tem o narcisista meigo, que é aquele que, veja o quanto eu sou bonzinho. Veja o quanto eu sou santinho. Sejam gratos pelas coisas que eu faço. Veja o quanto que eu me sacrifico pelas coisas e etc. E às vezes, ou quase sempre, um se relaciona com o outro. Um alimenta a fome do outro, o tirano e o meigo.
Por isso que eu digo que todo narcisista ele sempre vai procurar outro narcisista para se relacionar. Geralmente é um narcisista tirano que se relaciona com um narcisista meigo. Diego, como se relacionar com um narcisista? Não se relaciona. Se tu precisa te relacionar com um narcisista, é porque de repente ele alimenta um espelho para ti, um eco para ti. Porque é isso que acontece, né? Às vezes o outro, ele pode ser um eco, um outro narcisista, ele pode ser um eco para o meu narcisismo. Porque ele confirma o quanto eu exijo uma gratidão, o quanto que o outro é isso, o quanto que eu me sacrifico para que o outro possa dominar e etc. É justamente, olha, como se relacionar com um narcisista. Esse é um dos vídeos, esse é um dos tipos de vídeo no YouTube que bomba muito, né? Como se relacionar com um narcisista? Não se relacione. Porque parte de uma premissa que eu preciso me relacionar com o narcisista. Não, tu não precisa. Não se relaciona. Ah, mas eu preciso. Opa, de repente tem uma carência aqui. Ah, mas e quando é uma pessoa do meu ciclo social? Ué, não faça do seu ciclo social. Se relacione como tu te relaciona com um motoqueiro do iFood, te entregando comida. Ué, só a etiqueta, só... Ah, mas e quando é nossa própria mãe, nosso próprio pai? Não se relacione. Tu é chamado a honrar pai e mãe. E não a ficar pertinho alimentando plateia, alimentando uma coisa narcisista, porque isso até alimenta. Tu, né? Ao invés de deixar esse narciso morrer de fome, às vezes ele precisa morrer de fome, né? A dor ensina a gemer. Às vezes a pessoa precisa ficar sozinha e sentir a dor disso para dizer, cara, de repente o jeito que eu estou fazendo não funciona. Talvez esse vídeo te impeça de morrer de fome, ficar sozinho, sofrer desse jeito. Dizer, caramba, o quanto que eu estou sendo narcisista aqui, cara. Eu estou procurando espelhos, eu estou procurando ecos. Tudo aquilo que discorda daquilo que eu penso, eu já fujo. Tudo aquilo que é um espelho... Caramba, que... Poxa, talvez mostre até uma coisa que eu não gosto. Eu fujo, eu quero... Não, olha desse lado aqui. Pega aqui desse meu ângulo que eu sou melhor. Isso é um problema. Por quê? Porque aí no final das contas eu acabo sempre me relacionando só comigo mesmo. E é triste no final das contas isso. Porque eu termino sozinho e com fome. Assim como é a história do Narciso, né? Ou da própria ninfa Eco, né? Os dois têm um fim trágico aqui. Então percebe, Diego, se eu tô com essa coisa meio narcisista dentro de mim, e todo mundo tem, porque todo mundo vai ter essa soberba dentro de si. Todo mundo vai querer ser sempre esse eu ideal, essa coisa maravilhosa, vai tender a procurar espelhos, ou seja, parecer. Procurar muito mais parecer do que ser. Porque o narciso está encantado com aquilo ali, né? Com aquela imagem. Ele está mais preocupado com o que parece. Essa é uma frase muito bonita, né? Procure mais ser do que parecer. Seja, caramba. E às vezes o que tu é nem sempre vai mostrar, vai parecer. Claro, é mais fácil, né? Procura ser do que parecer. Porque é aí mesmo que está... Uma coisa bonita que eu digo nós não somos exclusivamente o resultado das nossas batalhas, mas nós somos aquele que luta. Esse sim, né? Eu não sou o resultado, o fracasso ou o sucesso dessa minha batalha, às vezes com um defeito, às vezes na vida objetiva real, mas muitas vezes subjetiva, eu sou aquele que luta, e isso que é importante, né? Ah, mas eu caí. Bom, eu sou aquele que me levanta quando cai. Porque cair é inevitável, fracassar é inevitável. Mas se eu estou num espírito narcísico, eu sou muito mais esse que parece. Por quê? Porque eu sou muito mais o espelho. Percebe? Eu sou muito mais o espelho, é aquilo que eu tô vendo. Às vezes a gente vê isso em maternidade, né? Nossa, meu filho tá assim, tá assado, então eu sou uma péssima mãe. Ou seja, eu olho para fora para poder fazer um cálculo do quem eu sou. Ou seja, eu tô procurando um espelho. Ah, mas meu marido fala isso. Ah, mas minha esposa fala isso. Cara, sei lá, cara, o que tu tá fazendo? Qual é a tua luta? No final das contas é isso. Qual é a tua luta? Porque às vezes a gente pode empreender uma luta que a gente vai perder a vida inteira, vai vencer só lá, no pé na cova já. Pode ser assim. E tem lutas que a gente nunca vai vencer. Essa é uma luta que a gente sempre vai ter que estar de pé contra esse espírito narcisista. Claro, às vezes uma terapia ajuda, às vezes boas amizades nos ajudam, que fazem uma boa correção na gente, boas pessoas, olha, que nos ajudem mesmo a sermos menos narcisistas, né? Pessoas que saibam dar esse... Cara, para de procurar esse espelho. Que não sejam somente um eco para confirmar aquilo que eu já acredito sobre mim. Vê? Então, não tenha esse... Claro, o narciso quase sempre ele é uma pessoa muito carente de afeto.
Porque isso, né? A gente vê, o Narciso, ele tá sozinho, ele sempre quis estar sozinho, ele sempre foi o Sigma Boy, ele sempre negou os outros, aí num dado momento da vida, ele se pega carente de um outro, da alteridade, e vai lá e se apaixona por si mesmo. Meio cínico, né? Encantado ainda pelas vozes de uma ninfa, triste, morre de fome, né? Então, se ainda assim, se tu até agora viveu sozinho, etc., tá com fome, calma lá, cara. Não seja narcisista. Não seja assim, não. E, de novo, eu não falo aqui para os transtornos de personalidade narcisista, que é um pouco mais complicado de trabalhar em terapia, porque geralmente vai ter uma história. Em geral, eles não vão para terapia, tá? Eles não vão procurar terapia porque eles acham que são super suficientes, né? Exceto quando bate muito essa fome. Esse pequeno gap, esse pequeno espaço onde tu consegue entrar ali para poder ajudar uma pessoa assim. Mas também são pequenos gaps onde a vida às vezes nos coloca de joelho para a gente abrir mão desse comportamento narcísico. Comenta aqui embaixo, quer usar aqui embaixo os comentários, vai ser um prazer, né? Ficar público, né? Fazer uma confissão pública do que tu tem usado de espelho, o que são os ecos que tu tem ouvido para confirmar, ou coisas de comportamentos narcísicos que tu vê. A gente vê muito isso na internet, né? Exatamente como diz a frase, as pessoas farão qualquer coisa por aqueles que encorajam seus sonhos, justificam seus fracassos, acalmam seus medos, confirmam suas suspeitas e ajudem a tirar pedra nos inimigos. Sempre essa coisa de tribo, né? Existe uma tribo de narcisos, muitas vezes. Não entre nessa tribo, tá? Se tu ficou até aqui, curte esse vídeo, considera te inscrever no canal, comenta aí o que tu achou, manda ideias de vídeos aqui também nos comentários. Sei lá, manda esse vídeo para alguém que pode ajudar. É um vídeo difícil de assistir, eu sei. Eu sei que esse aqui é um vídeo um pouco mais complicado porque eu estou falando justamente de um defeito teu. Ninguém gosta de confrontar os próprios defeitos, ainda mais quando habita esse narciso dentro da gente, tá bom? Fiquem com Deus, não façam nada que eu não faria e até a próxima. Tchau, tchau.